céus fechados se abrem. Nossa, tá bem afinado, né? Vou botar a mão aqui que é pelo menos fingir que eu sou muito música. Que os céus fechados se abram, o quê? Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Então, diante de tantos suicídios, eu resolvi contar o meu testemunho. Porque eu acredito que o nosso testemunho é o que a gente tem de mais valioso, que é o que Jesus fez na nossa vida. E, enfim, eu era uma pessoa muito triste mesmo. Eu tinha muita vontade de me matar, muita vontade de me matar. Eu nunca tentei me matar, mas eu tinha muita vontade de desistir de tudo. E isso não era um sentimento raro, isso era um sentimento que já estava fazendo parte da minha rotina. Eu chegava em casa, eu estava sempre chorando, sempre chorando, sempre muito triste. Qualquer coisinha que as pessoas faziam pra mim parecia o fim do mundo, porque realmente sentia muito fácil as coisas, sabe? Até, tipo, gente me tirando do grupo, de grupos do WhatsApp, isso me chateava demais. Qualquer coisa mesmo, eu era uma pessoa muito triste. Tipo, a atenção que meus amigos não davam me machucava muito. Quando eu vi os meus amigos saindo sem mim, gente... eu ficava destruída em casa. Eu sentia uns ciúmes fora do normal e tudo me machucava demais, demais. Eu brigava muito com meus pais, eu não gostava de vir pra casa porque era algo que me incomodava muito, sabe? E sempre quando eu vinha pra casa, toda noite, todo dia eu terminava o dia chorando, eu terminava o dia no quarto e eu não sabia mais o que fazer, sabe? E aí teve um grupo de 4 meninas que entraram na minha sala. E essas meninas, antes de você falar com ela, você já sabia que elas tinham algo de diferente. Elas não precisavam abrir a boca. Era nítido que elas tinham alguma coisa de, sei lá, de diferente. E foi passando o tempo e a gente foi percebendo que elas eram cristãs. Não demorou muito tempo, porque elas deixavam isso bem na nossa cara. E aquilo pra mim era um pouco exagerado, sabe? Era um pouco chato. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer que eu disse pra ela, pra uma das meninas desse grupo, que ela canta e ela tem uma voz maravilhosa, e eu disse, por que tu não canta Ela Só Quer Paz do Projota? Meu, na tua voz ia ficar maravilhosa. E eu fui toda empolgada, tipo, canta. E aí ela falou pra mim que se não fosse pra glorificar o nome dele, não valia a pena ser cantado. E eu não sei se eu achei bonito, se eu achei chato, se eu achei exagerado. Eu acho que eu achei um pouco patético, meio, tipo, careta. Eu achei um pouco... tipo, ai, o que tem a ver, sabe? E aí eu achava meio tudo muito exagerado, porque eu ficava, como que alguém consegue não escutar funk, sabe? Eu ficava, gente, indignada. Enfim, elas eram legais até certo ponto, mas na minha cabeça elas eram um pouco careta. Então, assim, uma amizade sincera não ia rolar entre a gente. Enfim, mesmo estando no mundo e achando tudo aquilo meio careta, eu ia pra grupo de jovens, adorava ir pra grupo de jovens. E aí teve um dia que eu estava no Adolas, lá em Joinville, e eu comecei a chorar. Chegou no final, assim, elas começaram a falar sobre o batismo, e eu comecei a chorar, e eu não tava entendendo nada, e eu não queria que ninguém visse chorar, eu tava tipo, sabe? Não querendo que ninguém veja, e eu tava tipo, literalmente engolindo o choro. E aí eu comecei a chorar e senti uma vontade enorme de falar com a Ana, que é uma das meninas de Deus, que eu chamo elas de meninas de Deus, tá, galera? Elas são conhecidas assim na minha família desde sempre. Meninas de Deus. Enfim, a Ana é uma dessas meninas do grupo e eu senti uma vontade enorme de falar com ela, mas uma vontade incontrolável, gente. Eu precisava falar imediatamente com ela. Eu peguei o celular da minha amiga, porque eu nem sei se eu tinha o contato dela, não lembro. E aí eu falei, Ana, eu preciso falar contigo, eu não sei o que tá acontecendo. E aí ela falou pra eu ir lá na casa dela, no dia seguinte. E, enfim, meu pai deixou, disse que ia me levar. E no dia seguinte eu fui na casa dela. E, gente, ela já começou super leve. Ela começou, eu lembro certinho, assim, eu tava em pé e ela tava sentada na cama. E aí eu sentei na cama e ela falou, eu oro há muito tempo pra ter essa oportunidade contigo. Aí já perdemos pra mim, galera, porque eu tinha sentido uma vontade
de falar com ela que eu não sei explicar. Eu estava indo na casa de alguém que até então era legalzinha, mas era um pouco exagerada pra mim. O que eu ia fazer na casa dela se eu não tinha afinidade nenhuma? Eu só sabia que meu coração estava pedindo aquilo. Então eu só fui. Só fui. E ela já começou bem leve, dizendo que ela orava pra ter aquela oportunidade comigo. Minha gente. Enfim, conversamos, né? Eu estava meio perdida, não entendendo nada do que estava acontecendo. E ela foi muito ousada, gente. Sério. Ela se ajoelhou no chão e pediu pra me ajoelhar também. Gente, eu queria sair correndo, vocês não estão entendendo. Que eu não... Cara, não, né? Se ajoelhar, assim, é demais pra mim. Mas enfim, eu obedeci, né? Por educação, me obedeci. Ela começou a orar, pediu a minha mão, começou a orar e perguntou se eu queria aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da minha vida. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi, por que eu tenho que dizer sim se eu nunca disse não pra Jesus? Tipo, não fez sentido na minha cabeça. Mas, por educação, eu disse sim. Eu não sei dizer o que eu tava sentindo, porque o meu olho encheu de lágrima, mas eu não tava entendendo, eu só queria sair correndo, porque não sei. E aí eu disse sim. E a gente orou, ela estava extremamente feliz e aquilo mostrava, e dava pra ver a felicidade dela, mas eu não estava entendendo nada, eu não entendia a importância daquela oração e da que estava acontecendo. E aí, enfim, eu fui pra casa e, gente, eu achei que a vida ia continuar sendo a mesma, óbvio, né? Que foi só um dia, só uma tarde, só uma oração. E aquela coisa, sabe? Tipo, um dia após o outro, que tu já vive pelo final de semana, tu passa a segunda esperando o final de semana e aí começa de novo, tu já quer o final de semana de novo. E aí tu sofre por amor, supera, sofre de novo, tu briga com teus pais, vem pro teu quarto, sente vontade de desistir de tudo. E eu tava achando que a vida era aquilo e que era normal pra todo mundo ser assim. Então eu achei que eu ia ter que lidar com aquilo. E aí eu vim pra casa achando que tudo ia ser a mesma coisa. Gente, foi a mesma coisa, isso eu não errei. A minha mãe não mudou, a minha casa não mudou, eu não precisei mudar de cidade nem de bairro, nada mudou. Mas uma coisa tinha mudado, cara, Jesus tinha entrado na minha vida. E aquilo foi o suficiente pra tudo mudar. A atmosfera mudou, gente. Eu cheguei em casa e eram os mesmos problemas, as mesmas situações, nada tinha mudado. Mas alguém tinha entrado na minha vida e tinha feito algo muito grande dentro de mim, sabe? A minha mãe brigava comigo e eu não ficava triste. As coisas aconteciam e eu não tinha mais vontade de desistir. E a partir daquele dia eu percebi que tinha alguma coisa de muito diferente em mim e aí, a partir daquele dia, eu comecei a ler a Bíblia. Eu abri a Bíblia, gente, eu não entendia nada. Eu não entendia nada que estava escrito. Eu ficava tipo, gente, como alguém consegue entender isso aqui? E aí, eu orava, mas eu orava pouco. Eu orava sem saber direito pra quem eu tava orando. Tava tudo meio confuso, mas eu sabia que eu precisava buscar isso, mas eu não sabia como buscar isso. E aí eu vim pra Joinville, eu vim morar em Blumenau. E aí um amigo meu lá de Joinville me mandou uma lista de nomes de grupo de jovens e me perguntou se era eu. Tava escrito Vitória Klein, e o meu nome é Victoria Klein. E aí eu falei, não sou eu, mas me convida. E ele falou pra uma prima dele que mora aqui em Blumenau me convidar, enfim, a gente começou a conversar. E, gente, eu era do tipo de pessoa que não perguntava o preço das coisas, não perguntava, não falava com o garçom, não me chamava, não. Eu jamais entraria em algum lugar ou entrava em aniversário sem que alguém me buscasse na porta. Eu era o tipo de pessoa que, gente, chata mesmo, assim, bem chata. Eu era extremamente envergonhada pra tudo e eu simplesmente fui. Gente, ninguém me segurou, ninguém me impediu, eu sabia que eu precisava buscar aquilo, mas eu não tava sabendo muito o que eu tava fazendo, porque era uma igreja de outra religião, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E eu simplesmente fui, meus pais deixaram e ninguém me impediu. E no começo foi um pouco estranho pra minha mãe, ela não achou muito boa ideia, mas eu também não tava entendendo muito bem, tava um pouco confuso pra mim. E eu só fui, eu não tive vergonha de nada. Na verdade, eu tava bem retraída no começo, né? Eu queria me enfiar no bolso de alguém pra entrar na igreja. Mas, tipo, nada me impediu, sabe? Eu só fui. E desde o primeiro dia que eu fui nessa igreja, cara, algo aconteceu na minha vida. Minha gente, é claro que não tem a ver com a igreja, é claro que não tem a ver com nada disso, com as pessoas que estavam lá. Tem a ver com a busca, eu não sabia como buscar, mas eu queria buscar. E eu sabia que Jesus tinha feito tudo aquilo, então era pra ele que eu precisava correr e me aproximar mais e mais. E desde aquele dia, gente, eu nunca mais me senti sozinha e vazia.
Eu não precisei me preparar, sabe? Eu gosto muito de falar isso porque eu não precisei gravar uma oração, eu não precisei me preparar, eu não precisei ir pra uma igreja. Eu só fui na casa de uma pessoa que estava orando por mim. Ela fez uma oração pra eu aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida e aquilo mudou tudo. Eu gosto de associar o meu testemunho com uma história, sabe? Aquela história em que que estão jogando a rede no mar e não vem peixe nenhum. E Jesus diz, joga pro outro lado. E começa a vir muito peixe que o barco quase afunda. Então, eu gosto de pensar assim que era o mesmo barco, a mesma rede, as mesmas pessoas. O que mudou foi que Jesus entrou na história. E a mesma coisa comigo, foi a mesma casa, o mesmo bairro, a mesma cidade, a mesma família. Eu não precisei mudar de família como eu achava que precisava. Tudo estava exatamente a mesma coisa. Algo tinha se movido em mim, Jesus tinha entrado na minha vida. E aquilo era tudo que precisava acontecer. Algo que eu gosto muito de contar e que chamou muito minha atenção, eu nem sei se a Ana, que é a menina que orou por mim, sabe disso, mas quando ela foi me buscar com o pai dela, porque meu pai disse que ia me levar, mas acabou não podendo me levar e eles foram me buscar. Só que era muito longe e eu fiquei, gente, por que esse amor todo, esse carinho todo, por que vieram me buscar? Eu falei pra elas, gente, desculpa ter incomodado, sabe, eu tava meio sem jeito. E aí ela falou pra mim algo que eu nunca vou esquecer, quando alguém resolve aceitar Jesus, a gente atravessa o oceano. Aquilo chamou muito a minha atenção e eu fiquei... Na hora não fez sentido na minha cabeça, porque ela tinha falado isso antes de eu ir pra casa dela, antes da gente orar, antes de eu entender o que estava acontecendo. Mas hoje, pensando, ontem, conversando com Jesus sobre o meu testemunho, ele falou como isso foi lindo. Porque ela não sabia de nada que ia acontecer. Eu não tinha falado pra ela que eu queria aceitar Jesus ou que eu precisava de alguma coisa. Eu não tinha falado nada pra ela. Só que eu precisava conversar com ela. Mas ela já tinha convicção de que eu iria aceitar Jesus. Eu acho que tem uma frase que resume todo o meu testemunho, que é: se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Porque eu realmente entendi que eu tinha nascido com um buraco e que ele era do tamanho exato de Jesus e que só Jesus podia preencher isso. E eu sei que a gente tem muita dificuldade de entender, porque é aquele negócio, a gente só vê que tá nas trevas quando a gente vê a luz. E pra mim, aquela vida de festas, de garotos, aquilo que eu tava vivendo, tava tudo certo pra mim. Mas eu não tava percebendo que eu tava cada vez mais vazia e eu chegava em casa e eu me sentia cada vez mais sozinha. Só que pra mim aquilo era a vida. Até que eu tive meu primeiro contato com Jesus e... Enfim, vocês já sabem de tudo. Uma amiga que estuda comigo, ela sonhou uma vez que tinham pessoas presas. E essas pessoas que estavam presas, elas estavam numa cadeia, só que a cadeia, a fechadura era do lado de dentro. Então qualquer pessoa poderia se soltar, só que essas pessoas não percebiam aquilo. E eu me via muito assim, sabe? Eu estava achando que estava livre porque eu estava podendo sair e voltar muito tarde. Eu achei que aquilo era liberdade. E eu me achava o máximo por causa disso. E quando eu percebi, eu estava numa cadeia onde a porta estava aberta, mas eu não conseguia perceber que eu estava presa e que as coisas do mundo estavam me prendendo cada vez mais. E quando eu vi, eu estava dependente de amigos, dependente de festa, dependente de atenção das pessoas. E eu procurava nas pessoas, nas coisas, a atenção que só Jesus podia me dar. Eu procurava amor, tipo, a festa era refúgio, tudo aquilo era um refúgio pra eu me sentir bem. E era o amor, a alegria que eu queria sentir, a paz, o conforto que só Jesus poderia me dar. Então, gente, eu me empolgo muito falando sobre esse assunto, então eu preciso parar de falar, senão eu nunca paro de falar e aí a gente nunca sai daqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem, eu não sei mais o que dá pra fazer, mas compartilhem. Enfim, fique com Deus.